Atenção para uma antiga profecia de São Miguel Arcanjo. Nas profundezas de um mundo envolto de sombras, onde os sinais dos tempos se manifestam cada vez mais, uma antiga profecia ecoa com urgência crescente. São Miguel Arcanjo, poderoso líder dos exércitos celestiais, emitiu um terrível aviso, uma advertência que ressoa nos corações dos fiéis como trovões distantes. Uma fome está inexoravelmente se aproximando, uma calamidade global e eminente, e não poupará nenhuma nação, nenhuma terra. Mas essa fome não se trata de uma simples escassez de comida. Não é resultado de conflitos ou desastres naturais, mas uma manifestação sombria, orquestrada por forças sinistras que começaram a tecer sua trama de devastação muito antes que o homem pudesse perceber sua chegada. Essas forças invisíveis aos olhos da maioria têm um único objetivo: testar a fé, a resiliência e a força espiritual da humanidade. São Miguel Arcanjo, com sua espada flamejante e seu escudo de luz, desceu dos céus para avisar os crentes e prepará-los para o que está por vir, para que não sucumbam à escuridão que em breve envolverá o mundo. Em um tempo de incerteza, a figura do santo guerreiro aparece como uma estrela polar no céu noturno, guiando aqueles que não perderam a esperança. Sua mensagem é clara: a fome que cairá sobre a terra não será apenas a falta de alimento físico, mas também uma fome espiritual, uma sede de justiça, de verdade e de fé que só os mais fortes poderão enfrentar. No entanto, como qualquer grande prova enviada por Deus, esta também traz consigo uma promessa de salvação. Entre os símbolos dessa promessa está o humilde aglomerado de uvas. São Miguel Arcanjo revelou que, nestes tempos sombrios, quando pão e água se tornarem escassos e a terra não mais produzir frutos, a uva abençoada se tornará o sustento divino para aqueles que acreditam. Não se trata de uma simples fruta, mas de um presente celestial, um sinal tangível da misericórdia de Deus, que nunca abandona seus filhos. Este é um mistério que vai além da compreensão humana, um milagre que desafia as leis da natureza. A uva abençoada, quando consagrada por um sacerdote santo, sustentará os crentes não apenas no corpo, mas também no espírito, alimentando sua fé e mantendo-os fortes contra o teste. O poder desta fruta sagrada reside não apenas na bênção, mas também na intenção e na pureza de coração com que é recebida. São Miguel Arcanjo sublinhou a importância de obter este fruto de um sacerdote cujo coração seja íntegro e cujas mãos sejam puras, para que o ato de bênção possa transmitir todo o poder que Deus prometeu. Este aglomerado de uvas aparentemente comum se tornará o símbolo da fidelidade dos crentes, uma âncora de salvação no mar tempestuoso da fome. O significado espiritual deste alimento abençoado
se estende além da uva. São Miguel anunciou que qualquer fruto da terra pode ser transformado em um nutriente que sustenta a vida se for consagrado com fé adequada. Em um mundo em que as forças do mal buscam privar o homem não apenas de alimento físico, mas também da esperança e bênção divina, torna-se a arma mais poderosa contra o desespero. É um mistério que lembra o poder intrínseco das bênçãos divinas. O toque de Deus pode transformar o mais simples dos frutos em uma fonte de vida capaz de sustentar o corpo e a alma em igual medida. Esta verdade, porém, não é nova. Desde tempos imemoriais, a Santa Eucaristia representou a máxima expressão deste mistério. O pão e o vinho, elementos terrenos, tornaram-se o corpo e o sangue de Cristo, alimentando os fiéis não apenas no corpo, mas, sobretudo, no espírito. Em tempos de fome, São Miguel recordou que a Eucaristia se tornará o alimento mais poderoso, um presente que supera qualquer outra forma de sustento. É a presença de Cristo entre os homens, um sinal tangível de sua promessa de nunca abandonar os seus, nem mesmo nos momentos mais sombrios. A missa, com sua solene liturgia, e o sacrifício eucarístico se tornará a fonte de vida para aqueles que permanecem fiéis, um refúgio espiritual, onde encontra força e coragem. Mas esta promessa exige preparação. São Miguel não falou apenas do que virá, mas exaltou os crentes a se prepararem, tanto espiritual quanto fisicamente, para enfrentar o teste eminente. A fome não será apenas um desafio externo, mas também um teste interno, uma oportunidade para fortalecer a fé e a confiança em Deus. Preparar-se significa buscar a divina providência, confiar nas promessas feitas por Deus e, acima de tudo, manter a fé inabalável, mesmo quando tudo parece perdido. Os crentes são chamados a viver de tal maneira que, quando chegar o momento, estejam prontos para enfrentar a tempestade com o coração firme e espírito indomável. O mundo que São Miguel descreveu é um mundo à beira do abismo, onde a linha entre a luz e as trevas se torna cada vez mais tênue. Nações, uma após a outra, cairão na armadilha da fome. As colheitas murcharão nos campos e o desespero tentará envolver os corações. No entanto, nesse palco de desolação, os fiéis que acolheram o aviso do arcanjo não hesitarão. Eles compreenderão que a verdadeira fome não é a do corpo, mas a da alma, e que somente através da fé, oração e sacrifício serão capazes de superar a provação. Enquanto a escuridão se aproxima, o mundo precisará de um guia, de um faraó que mostre o caminho através da tempestade. São Miguel Arcanjo, o protetor dos homens, será esse faraó, com seu escudo de luz. Ele repelirá as trevas, mas exigirá a colaboração de cada crente, de cada alma que não perdeu a esperança, que continua a orar e a acreditar. A fome global, portanto, não será apenas uma punição ou consequência das ações humanas, mas um chamado à conversão.
um chamado poderoso para retornar a Deus, para reconhecer a própria fragilidade e buscar a salvação não nas riquezas terrenas, mas na fé e na graça divina. Cada momento de dificuldade, cada dia de fome e sede será uma oportunidade para demonstrar a confiança em Deus, para fortalecer a fé e para se preparar para receber o alimento espiritual que só Ele pode oferecer. E assim, enquanto a humanidade se prepara para enfrentar o maior teste de sua existência, a mensagem de São Miguel Arcanjo ressoa fortemente em cada canto do mundo. A fome virá, mas não será o fim. Será o começo de uma nova era de fé, esperança e redenção. A uva abençoada, o alimento sagrado e a Eucaristia serão os meios através dos quais Deus sustentará seus filhos. Aqueles que responderem ao chamado com um coração puro e uma fé inquebrável encontrarão a força para superar qualquer adversidade. Enquanto a sombra da fome se prolonga, os crentes são chamados a não temer, a não ceder ao desespero, mas a se preparar com confiança e dedicação, sabendo que Deus nunca abandona quem confia nele. Quando tudo parecer perdido, quando a escuridão parecer ter conquistado tudo, a luz de São Miguel Arcanjo brilhará, ainda mais luminosa, guiando a humanidade em direção à salvação e à vida eterna. A profecia de São Miguel Arcanjo lentamente se espalhou, começando como um sussurro entre poucos fiéis que abriram seus corações para a verdade. Mas com o tempo, à medida que os sinais de um mundo em declínio se tornavam cada vez mais evidentes, essas palavras se tornaram um grito de aviso, um chamado impossível de ignorar. As estações alteradas de maneira não natural, as colheitas que diminuíram e pararam, e uma estranha inquietação que começou a se espalhar entre o povo, tudo indicava que algo desastroso estava por vir. Como a fome avançava como uma sombra, espalhando-se por todos os cantos do globo, os sinais que São Miguel Arcanjo havia previsto começaram a se manifestar. As forças obscuras mencionadas pelo arcanjo pareciam zombar nas sombras, invisíveis aos olhos dos incrédulos. A transformação da fome em um teste de fé e força foi mais do que um desafio, foi uma oportunidade de revelar a essência da espiritualidade em tempos de adversidade. Os crentes, nesses tempos difíceis, apegaram-se às promessas do arcanjo São Miguel. Descobriram que, enquanto os recursos materiais eram escassos, o sustento espiritual, provido pela graça de Deus, nunca se esgotava. No centro dessa crise, as comunidades começaram a formar redes de apoio baseadas na fé e na comunhão. Locais de culto tornaram-se refúgios de esperança, onde os fiéis se reuniram para compartilhar a Eucaristia e fortalecer seu espírito. Seguindo o exemplo de São Miguel Arcanjo, os sacerdotes tornaram-se guardiões da fé, protegendo seus paroquianos com a força de sua devoção.
e a verdade de seus ensinamentos. Missas foram celebradas com uma solenidade renovada. Cada oração, cada sacramento foram vividos com uma profundidade que só a crise poderia inspirar. Testemunhos de milagres começaram a surgir. As uvas abençoadas, multiplicadas, não apenas forneciam alimento, mas tornaram-se símbolos de resistência e fé. Em alguns casos, comunidades inteiras sobreviveram graças à abundância desses frutos sagrados, que pareciam não diminuir, apesar das circunstâncias. A Eucaristia, mais do que nunca, tornou-se o centro da vida espiritual, um lembrete tangível do amor e da promessa de Deus. Muito obrigado por terem ficado comigo até o final do vídeo. Peço que façam conhecidas as mensagens do céu para toda a humanidade. Quem compartilha também evangeliza. Fiquem agora com a oração antiga de São Miguel Arcanjo e reze todos os dias. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Socorrei, Maria, é tempo, socorrei, ó Mãe de misericórdia. Sois poderosa para nos salvar nas necessidades e nos perigos, pois onde o socorro humano desfalece, não falha o vosso. Não podeis desprezar as ardentes súplicas de vossos filhos. Mostrai que sois mãe onde a necessidade for maior. Socorrei, Maria, é tempo, socorrei, ó Mãe de misericórdia. Amém.